O futuro é incerto, mas não estou preocupado. As oscilantes ondas de ansiedade e emoções, profundamente humanas e frequentemente mal compreendidas, podem ser comparadas aos golpes de um mestre espadachim, afiadas, penetrantes, mas essenciais para a maestria. À primeira vista, a ansiedade é frequentemente vista como uma força debilitante. É o nó no estômago, a agitação da mente, as noites sem dormir encarando o teto. Ela prende as pessoas, tornando-as prisioneiras de seus próprios pensamentos. Para muitos, a ansiedade é um obstáculo, uma barreira para viver uma vida plena. No entanto, através da névoa dessa emoção avassaladora, encontramos momentos de clareza, catalisadores de crescimento e até fontes de motivação sem igual. Eis Miyamoto Musashi, um nome que ressoa não apenas nos anais da rica história do Japão, mas também nos corações e mentes de guerreiros, pensadores e buscadores em todo o mundo. Enquanto contos de seus duelos e genialidade estratégica são lendários, poucos mergulham na profundidade de sua psique para entender a interação da ansiedade na formação de sua jornada. Musashi, como muitos de nós, lutou com a ansiedade, mas, em vez de deixar que a consumisse, ele a canalizou, usando sua energia para forjar seu caminho, refinar suas habilidades e aprofundar suas reflexões filosóficas. Nesta exploração, vamos viajar pela vida de Musashi, entendendo como ele transformou o que muitos percebem como uma fraqueza em um de seus aliados mais potentes. Pois nas sombras da ansiedade, muitas vezes encontramos o brilho da grandeza esperando para ser revelado. Nos primeiros encontros do jovem samurai com a ansiedade, em meio aos contos das inúmeras vitórias e duelos lendários de Musashi, existe a narrativa menos conhecida de um jovem Musashi, cuja vida estava longe de ser linear. À medida que o sol se punha em seus anos de infância, os desafios iminentes da adolescência surgiram. Durante esses anos, as complexidades da vida se expandiram e, com elas, a ansiedade muitas vezes encontrava seu caminho para o coração do jovem samurai. Crescendo sem a orientação dos pais e sendo lançado em um mundo de responsabilidades e expectativas, os primeiros encontros de Musashi com o mundo não foram preenchidos com as glórias do triunfo, mas com as dolorosas lições da derrota e o peso desses momentos, cheios de emoção crua e turbulência interna, lançaram as bases para sua jornada introspectiva. Mas, em vez de ser dominado por esses sentimentos, Musashi os usou como sinais. Cada pensamento ansioso, cada passo incerto se tornou uma oportunidade para autoavaliação e crescimento. Esses primeiros episódios de ansiedade não o prejudicaram. Em vez disso, tornaram-se a pedra de amolar contra a qual ele afiou seu espírito e habilidades. Assim como o aço precisa passar pelo caos de uma forja para se transformar em uma lâmina, as adversidades internas de Musashi atuaram como a fornalha para sua evolução. À medida que avançamos em sua vida, vamos descobrir como essas experiências iniciais com a ansiedade pavimentaram o caminho para a lenda que ele estava destinado a se tornar. Ao entrar no capítulo da juventude de Musashi, é fácil imaginá-lo como a força indomável que muitas vezes é retratado. No entanto, sob a calma e a confiança blindada de aço, residem os sutis subtons da ansiedade que continuavam pulsando em suas veias. Em vez de rejeitá-la, Musashi canalizou essas energias inquietas como catalisadores que o impulsionaram ainda mais em seu caminho. Há uma dança delicada entre a complacência e a ambição, onde muitos poderiam ter se acomodado em suas conquistas. A ansiedade subjacente que Musashi sentia o impelia a ultrapassar limites, nunca se acomodando verdadeiramente em seus louros. Esta não era a ansiedade paralisante que mantém alguém enraizado no medo, mas uma que o estimulava à ação.
Ela sussurrava a ele durante noites silenciosas, lembrando-o de que sempre havia outro horizonte, outro desafio esperando apenas fora da vista. A grandeza de Musashi não era apenas resultado de seu talento, mas era impulsionada por sua relação com suas próprias lutas internas. Foi essa ansiedade que se tornou a mão invisível que o guiava em direção ao crescimento contínuo. Ela servia como um lembrete de que, mesmo na maestria, sempre há espaço para melhoria, refinamento e evolução. Na vasta paisagem da jornada de Musashi, a ansiedade não era a inimiga, mas a aliada não cantada, inspirando um impulso que esculpiria a lenda do maior samurai. Preparação estratégica, a previsão nascida do medo. Conforme os capítulos da vida de Musashi se desenrolavam, podia-se discernir um padrão. Cada movimento seu parecia calculado, cada decisão deliberada. Mas o que originou essa abordagem meticulosa? Aprofunde-se e você descobrirá que, sob essa orquestração cuidadosa, similar à familiaridade com a ansiedade, Musashi converteu esses sentimentos em uma arma potente de previsão. O campo de batalha é um reino de incertezas, desde mudanças repentinas nas estratégias do oponente até fatores ambientais inesperados. A imprevisibilidade espreitava em cada esquina. No entanto, a familiaridade de Musashi com a ansiedade atuava como um alarme interno, tornando-o verdadeiramente ciente de armadilhas e desafios potenciais. Era como se a ansiedade sussurrasse segredos do desconhecido em seu ouvido, instigando-o a estar sempre vigilante. Esse sentido aguçado de alerta o compelia a treinar mais, a pensar mais profundamente e a se preparar com uma intensidade que poucos podiam igualar. Enquanto a maioria via a ansiedade como um fardo, Musashi a reconhecia como uma aliada que fornecia uma perspectiva matizada, permitindo-lhe antecipar a maré e o fluxo de cenários de combate. Ao entender e aproveitar sua ansiedade, Musashi converteu o que muitos considerariam uma fraqueza em uma vantagem estratégica distinta. Ele percebeu que na preparação residia o poder de transformar o medo em previsão, de transmutar a energia nervosa em ação e de garantir que, mesmo diante dos desafios mais assustadores, ele permanecesse vários passos à frente. Musashi, através de incontáveis batalhas e introspecção, identificou que não se tratava de derrotar o medo, mas sim de coexistir com ele. A ansiedade, com sua pontada aguda, tornou-se o estímulo para uma espada, instigando rapidez e reações instintivas. Em contraste, sua sabedoria acumulada e coragem guiavam a outra, garantindo que a pressa não levasse à imprudência. Assim, seu estilo de luta único não era apenas uma exibição de habilidade, mas uma manifestação física de sua jornada interior, onde ansiedade e compostura, medo e bravura se fundiam em um ritmo harmonioso de vida. Nas reflexões solitárias, o poder da introspecção. À medida que os ecos das espadas colidindo se desvaneciam, Musashi muitas vezes se retirava para o abraço da solidão, longe das tumultuadas arenas de batalha. Ele buscava refúgios silenciosos, fossem densas florestas ou cavernas isoladas. Esse isolamento deliberado não era uma fuga da sociedade, mas uma viagem para dentro, em busca de clareza em meio ao caos interno. Nas silenciosas paredes da introspecção, Musashi lidava com sua ansiedade. Em vez de permitir que ela o consumisse, ele escolhia conversar com ela. Cada momento de solidão se tornava uma oportunidade para entender a raiz de seus medos e apreensões. Ao reconhecê-los, ele poderia então transformar esses sentimentos inquietantes em percepções profundas. A ansiedade no silêncio do isolamento se transformava de uma sombra iminente em um guia, mostrando-lhe áreas de melhoria, revelando vulnerabilidades ocultas
e destacando forças das quais ele não tinha consciência. Os períodos introspectivos de Musashi se tornaram sessões de crescimento, onde ele podia canalizar a energia crua da ansiedade para refinar suas habilidades, tanto como guerreiro quanto como ser humano, abraçando o treinamento desconfortável e as condições adversas. Dos silêncios precedentes da autorreflexão, Musashi surgiu com uma profunda realização. O conforto era o inimigo da maestria. Enquanto muitos buscavam locais de treinamento que facilitassem a comodidade, Musashi escolhia deliberadamente o oposto. Desde as florestas encharcadas de chuva até os picos cobertos de neve, ele se colocava nos ambientes mais adversos, transformando os elementos em seus parceiros de treino. Essas paisagens extremas não eram meros cenários, mas participantes ativos em seu treinamento. Ao enfrentar ventos uivantes ou manter o equilíbrio em terrenos escorregadios, Musashi percebeu que a imprevisibilidade da natureza espelhava as incertezas da vida e a ansiedade que traziam. Ao se colocar nessas condições desafiadoras, ele estava simulando de maneira tangível as batalhas imprevisíveis que enfrentaria com inimigos e, mais importante, com suas ansiedades internas. Este treinamento rigoroso era uma forja que moldava tanto sua agilidade física quanto sua fortitude mental. Cada gota de suor no frio cortante, cada corte dos ventos em turbilhão de uma tempestade no deserto, o refinava. Musashi acreditava que ao se imergir no desconforto, ao fazer amizade com a ansiedade, era possível dominar não apenas a arte da espada, mas a própria arte de viver. Cada sessão desafiadora era uma representação externa de suas batalhas internas, impulsionando-o a enfrentar, adaptar-se e, eventualmente, aproveitar suas ansiedades. Através dessa busca implacável, ele transformou o que a maioria via como obstáculos, desconforto e ansiedade nas ferramentas para sua grandeza sem paralelos. Legado do samurai solitário e impacto nas interpretações modernas. De emocionantes romances que capturam a essência de sua vida, a filmes que trazem seu espírito de samurai para a tela, a história de Musashi ressoa com muitos, mesmo hoje. Dojos de artes marciais em todo o mundo reverenciam e ensinam técnicas de espada dupla, testemunhando sua influência atemporal. Mas, mais do que apenas seu estilo de luta, é a relação de Musashi com a ansiedade que se destaca como um farol para muitos hoje. Em nosso mundo moderno, que lida com uma epidemia de ansiedade, o samurai solitário emerge como uma figura de inspiração. Ele exemplifica o poder transformador de reconhecer e aproveitar as lutas internas. A jornada de Musashi é um testemunho de que a ansiedade, frequentemente vista como uma emoção debilitante, pode também ser um catalisador. Ela nos lembra que, sob o peso de nossas preocupações, jaz um potencial adormecido. Como Musashi, ao confrontar e entender nossas ansiedades, podemos também trilhar caminhos para a grandeza. O último duelo. Enfrentando o próprio legado. Após décadas de duelos, treinamento implacável e profunda introspecção, Musashi esculpiu um nome sem igual para si mesmo. Sua jornada não foi apenas definida pelas cicatrizes em seu corpo, mas também pelo peso invisível do legado que ele estava esculpindo a cada dia. Ser reverenciado como o samurai invicto trouxe não apenas admiração, mas um enorme fardo. Cada passo que ele dava era observado, cada decisão analisada. Com uma reputação tão imponente, o oponente mais formidável que Musashi poderia ter enfrentado em seus últimos anos
era a sombra de seu próprio passado, a ansiedade de viver consistentemente de acordo com os padrões que ele mesmo havia estabelecido, de ser a lenda que todos o viam como. No entanto, a outra borda desse legado era afiada com os desafios de mantê-lo. As realizações traziam consigo o medo da estagnação e o desafio perpétuo de superar a si mesmo. Essa dualidade servia como um lembrete constante de que, enquanto os inimigos externos podem diminuir com o tempo, as batalhas internas moldadas pela ansiedade e pela autorreflexão persistem. Conforme avançamos para entender como essa interação entre orgulho, legado e lutas internas moldou os ensinamentos finais de Musashi, torna-se evidente que a verdadeira essência de um guerreiro reside não apenas em suas vitórias, mas nas lições extraídas de uma vida inteira de duelos, tanto externos quanto internos. Na dança intricada da vida, onde desafios e adversidades giram ao nosso redor, a ansiedade muitas vezes desempenha o papel principal. As experiências de Musashi nos instigam a questionar nossas percepções. Deixamos que a ansiedade nos domine ou a usamos para alimentar nossas ambições? Musashi transformou sua ansiedade em uma lâmina afiada, cortando as dúvidas e impulsionando-se ao status lendário. Para nós, a mensagem é clara. Abrace o desconforto, desafie as normas e deixe a ansiedade ser o fogo que tempera o seu aço. À medida que avançamos, vamos levar as lições de Musashi conosco, vendo a ansiedade não como um obstáculo insuperável, mas como um degrau em nossa jornada para a grandeza. O legado de Miyamoto Musashi, o samurai invencível, permanece vivo, não apenas em contos e histórias, mas na inspiração para aqueles que buscam não apenas viver, mas transcender. Que suas palavras, suas batalhas e suas reflexões continuem a guiar todos nós em nossa busca pela grandeza, lembrando-nos de que a ansiedade, quando domada, pode ser uma das nossas maiores aliadas. Assim como a espada, somos forjados pelo fogo, moldados pela pressão e esculpidos pelo tempo. Que possamos, como Musashi, emergir da fornalha não como apenas vencedores, mas como artistas da vida, cuja obra-prima é nossa própria jornada. Que possamos enfrentar as batalhas internas com coragem, transformando medo em motivação, ansiedade em triunfo, e nos tornar a personificação viva do samurai invicto. O caminho é longo, mas a jornada começa com o primeiro passo. Que este seja o nosso passo em direção à grandeza.